quais são os tipos de impressos gráficos e as regras para a criação de artes das propagandas políticas das eleições de 2020. Quer saber quais são? Eu vou te contar tudo depois da vinheta. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E você está no canal Design de Conversão, o canal que eu criei para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Este é o segundo vídeo da série sobre artes para campanhas políticas. Ixi, tá atrasado, filho. E qual é? O que foi? Se demorar mais um pouco, chega no segundo turno. Tive alguns contratempos e não deu para gravar vídeo, Acontece com qualquer um. Contratempo, sei. Você trabalha na frente do computador o dia inteiro. Eu não sei por que atrasa tanto a produção de um vídeo assim. Dá um desconto aí, vai. Eu parei para estudar um pouco esses dias. E nós estamos também com câmera nova, com iluminação nova. Tudo para melhorar a qualidade do canal. Tá bom. Quero só ver, hein? E aí, pessoas? Depois de algum tempo revendo algumas coisas e melhorando outras, eu estou de volta para a segunda parte do vídeo sobre artes para campanhas políticas. Atrasado? Sim, um pouquinho em atraso, mas ainda em tempo de dar algumas sugestões e dicas, além de sanar algumas dúvidas que talvez você tenha para criar as suas artes. Nessa segunda aula, eu vou falar sobre os impressos gráficos de propaganda política e os detalhes que você deve considerar na hora da criação de suas artes. Diante de tantas leis e regras, é natural ficar em dúvida entre o que fazer e como fazer em relação às artes impressas e artes digitais. Na dúvida entre põe ou não o CNPJ, entre outras informações, coloque todas. Minha sugestão máxima é: pequem pelo excesso. Dá para você colocar em letras miudinhas no cantinho da arte, não atrapalha nada. E o melhor, você evita futuros transtornos. Além de apresentar as orientações sobre impressos gráficos, também vou dar dicas de materiais que você pode criar ou sugerir aos candidatos. Antes de ir para frente do computador, eu quero deixar aqui um aviso. Não tomem como verdade absoluta tudo que eu disse ou digo a respeito das leis e regras de criação de artes. Eu não sou especialista em leis, sou apenas um designer gráfico preocupado em seguir as normas, as regras e a lei do que está no Código Eleitoral. Leiam o Código Eleitoral vocês também. Eu vou deixar o link para o download da versão atualizada de 2020 na descrição desse vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o candidato ou com o partido político. Eles têm obrigação de orientar a forma correta de se fazer todos os materiais. Sem mais delongas, vamos ver o que a gente pode fazer de impressos gráficos para as campanhas eleitorais? E aí, pessoas, agora aqui de frente para o computador, eu vou apresentar algumas orientações e minhas sugestões para as artes gráficas para as eleições de 2020. Novamente, como disse anteriormente, não tomem como verdade absoluta tudo que eu disse ou digo sobre as leis e as regras. Não sou especialista em leis, sou apenas um designer que se preocupa em seguir o que está escrito no Código Eleitoral. Leiam o código também e, em caso de dúvidas, consulte os candidatos e partidos. Eles têm por obrigação orientar de forma correta tudo aquilo que se pode ou não fazer, ok? Tendo em vista isso, agora aqui eu vou falar algumas coisas a respeito de criação. Eu fiz aqui alguns exemplos, eu espero que vocês não levem em consideração a qualidade das artes. Eu fiz apenas como exemplo para dar as orientações específicas relacionadas a tudo aquilo que tem que ter numa arte de propaganda política. O intuito desse vídeo é apenas trazer de forma didática algumas regras que estão presentes na lei e não ensinar a criar artes gráficas para as eleições, entendido? Também não é o meu intuito gravar vídeos ensinando como fazer criação de artes para as campanhas, tá bom? No YouTube você vai encontrar vários canais e vários vídeos onde ensinam a fazer artes assim, e vídeos excelentes. Se vocês já quiserem uma dica, a minha sugestão é que vocês acompanhem ou sigam o canal Newton Frias. Ele está com uma série a respeito de criação de artes para campanhas eleitorais muito legal. Além dessa série, ele também ensina como fazer criação através de aplicativos do celular. Um canal muito bacana, acompanhe ele lá. Vou deixar o link do canal dele também na descrição desse vídeo. Então aqui dando sequência, eu fiz uma pequena apresentação aqui para vocês. Eu vou falar a respeito de logotipos. Aqui é só uma ideia, então eu criei um logotipo
para cargo majoritário, que já vou explicar as regras, conforme no vídeo que eu falei sobre as leis e regras de criação. Fiz um logotipo utilizando o meu nome, no caso seria uma alusão a um logotipo de vereador. Então tudo que eu estou fazendo aqui é para evitar que tenha alguma ligação de cunho político. Então os números aqui não são números de partidos, não são números de candidatos. As cores que eu também estou utilizando fazem parte da minha identidade visual. Eu também criei aqui um logo de um partido alusivo, Canal Design de Conversão. E também dei um nome, Coligação Design para Todos. Aqui é só uma alusão. Então na parte de cima eu tenho as versões positivas e embaixo eu tenho as versões negativas. Essa é a forma como eu trabalho. Eu sempre crio meus logotipos pensando de forma positiva e também pensando de forma negativa. Afinal, muitas vezes você irá utilizar o seu logotipo em cima de fundos escuros. E é interessante que o seu logotipo ele seja visível também em fundos escuros. É o que nós chamamos de contraste. Então agora no próximo slide eu vou falar a respeito das orientações previstas em lei sobre o uso do nome do cargo majoritário e do vice. Então, como eu disse no vídeo sobre as leis, o tamanho do nome do vice não deve ser inferior a 30% do tamanho do nome do cargo majoritário. Então perceba aqui o exemplo que eu coloquei. Então aqui eu tenho uma escala de 0 a 100, subdividida em 10 partes iguais, onde o cargo majoritário ele ocupa de forma horizontal todas essas 10 partes e o cargo do vice ocupa 3 partes, ou 30% do tamanho ou da extensão do cargo majoritário. Lembre-se que esse é o mínimo permitido por lei. Se você, na hora de criar o logotipo do candidato a cargo majoritário, no caso das eleições de 2020, que seria o cargo de prefeito e vice-prefeito, a regra se mantém a mínima de 30%. Mas isso não quer dizer que você deva trabalhar com o vice sempre no mínimo 30%. Você pode dar outros pesos para o cargo do vice. Supondo que o vice também tenha nome ou reconhecimento na cidade, ele talvez seja um ponto favorável em nome do prefeito. Então seria interessante também utilizar o nome do vice num tamanho superior a 30%. Eu acredito que a lei exija que insira um tamanho mínimo de 30%, porque quando você está votando no cargo majoritário, você também está votando de forma indireta no cargo do vice. Então, ao meu ver, isso tem que estar claro para que, caso aconteça do cargo majoritário ser impeachmentado ou acontecer alguma coisa, chegar a falecer e o vice ter que assumir, tem que estar claro para a população que esse foi o vice que foi eleito junto com o cargo majoritário. Talvez você pergunte, qual que é a proporção também dos números? Na lei não está informando isso. Então os números você pode trabalhar do tamanho que você quiser. Lembre-se que, diante da urna, o eleitor vai votar no número e não no nome. A pessoa não digita letras, ela apenas digita números. Sendo assim, os números é que serão memorizados. Então, quanto mais visível e mais atraente você fizer o número, melhor é para a propaganda política, ok? Agora aqui eu vou te dar orientações, dicas e sugestões que provavelmente você não irá encontrar em outros lugares. Isso vem da minha experiência por trabalhar no setor gráfico por pelo menos 12 anos. Se nas artes gráficas a coligação não estiver atrelada ao logotipo ou logotipo da própria coligação, como eu fiz aqui em cima nesse exemplo, a minha sugestão é que você use a mesma proporção e tamanho que as informações de CNPJs, beleza? E ambos, tanto coligação quanto as informações de CNPJs e tiragens, elas podem ficar de forma pequena nas laterais das artes. Logo mais eu vou dar alguns exemplos. Então, como dito no vídeo anterior sobre leis, a primeira parte a gente coloca o CNPJ ou CPF do solicitante, candidato, partido ou coligação que irá fazer o pagamento ou a solicitação da impressão do material gráfico, correto? A segunda parte aqui é o CPF ou CNPJ do prestador de serviço ou da gráfica, que é o responsável por fazer a impressão dos materiais. E aqui você deve também inserir e não esquecer de inserir a tiragem,
que é a quantidade produzida do material ou por material. Isso independente, tá? Se for fazer apenas uma única tiragem em algum lugar, supondo que alguém faça um adesivo que irá cobrir todo o para-brisa de determinado carro. Ele irá fazer apenas uma única impressão. O solicitante vai até a gráfica que irá fazer a impressão, deve colocar o CNPJ do solicitante, o CNPJ da gráfica que irá fazer a impressão e a tiragem daquele adesivo. Se for apenas uma única quantidade, deve ter marcado lá, tiragem, uma unidade, certo? Então aqui vale também a minha sugestão em relação aos impressos. É muito comum que designers criem as artes, coloquem essa informação aqui e simplesmente esquecem de trabalhar na dimensão dessa informação. Acabam ampliando ou diminuindo de forma proporcional. Isso não é legal. A minha sugestão é que, em materiais impressos, com aí no máximo o tamanho de um cartaz A3 ou um pouco maior que um A3, é que você mantenha um tamanho mínimo de 5 pontos. Com a minha experiência, 5 pontos é um tamanho mínimo suficiente legível. Dessa maneira você não perde qualidade para leitura. Um tamanho pequeno como um cartão de visitas, você consegue ler esse tamanho. Menor que isso, corre o risco de, por problemas de impressão ou até a espessura da fonte, não ser possível ler essas informações, beleza? Agora uma outra coisa que provavelmente você também não tenha ouvido ou ninguém tenha mencionado para você. Na hora de criar as artes dos adesivos que vão para o para-brisa, que são os adesivos perfurados ou microperfurados, também leve em consideração o tamanho da fonte das informações. Aqui eu estou usando uma parte de um adesivo em tamanho real para um para-brisa de carro, um adesivo de tamanho 80 por 40. Então aqui está uma parte das informações que vão no adesivo e onde também dou a minha sugestão que você trabalhe com no mínimo 35 pontos e a fonte em negrito. Por quê? O que acontece? No adesivo do para-brisa, que tem por obrigação e está na lei que deve ser microperfurado, ele tem os furos. E se você faz uma fonte muito fina ou pequena, o que pode acontecer? É das informações sumirem e não aparecerem ou não der para ler. Como a minha sugestão é que você peque por excesso, é que não falte as informações que estão na lei dentro dos materiais que você for criar, eu acredito que seja de suma importância que essa informação também seja visível. E para que ela não suma, nos meus testes o tamanho ideal mínimo é de 35 pontos em negrito. Porque a espessura do microfuro, que varia entre 2 mm e 3 mm, não coma parte da letra ou do número e perca visibilidade. Então dessa forma aqui uma fonte maior e mais gordinha, por assim dizer, facilita a leitura, beleza? Espero que essa informação te auxilie, tá bom? Isso vale para qualquer outra informação que você esteja colocando no adesivo. Isso aqui eu estou falando apenas da informação obrigatória. Se você estiver colocando outros textos para acompanhar a comunicação do candidato, leve isso sempre em consideração, tá bom? Para que ele tenha legibilidade. É óbvio que aqui eu estou falando de um zoom aproximado na tela. Na vida real, quando a gente se distancia mais do adesivo, a leitura fica mais fácil, porque através do que a gente enxerga, a nossa mente preenche os espaços que estão faltando. Mas isso é assunto para um outro vídeo, beleza? Agora vou dar alguns exemplos de materiais gráficos que você pode fazer. Bom, começando aqui com os tradicionais, né? Aqui nós temos o modelinho cartão ou colinha, que é o formato do cartão de visitas, que é o tradicional 9x5 ou 8,8 por 4,8 centímetros, onde você pode colocar a informação do candidato na frente e atrás você coloca as informações relacionadas ao dia da votação. Isso aqui é permitido sim por lei do eleitor levar com ele para a urna, desde que ele não saia distribuindo. Ter consigo e utilizar como lembrança ou colinha não é crime, não é enquadrado como boca de urna. Então aqui você pode colocar uma informação, algo do tipo, com que a lembrança da data do dia da eleição, da votação, 15 de novembro, você pode colocar alguma coisa de orientação ao eleitor, como eu coloquei aqui, é o dia de você ajudar a mudar a sua cidade, vote certo, vote em. E aqui você coloca o número do candidato a vereador
e também do cargo majoritário. Aqui eu estou dando como exemplo a frente colorida e o verso preto e branco. Por quê? Geralmente é o tipo de impresso mais barato que acaba saindo e é o mais comum utilizado. Então faz a impressão colorida na frente e atrás faz a impressão preto e branco. E aqui é a mesma coisa. Aqui entra os dados do solicitante, do prestador de serviço e a tiragem. Aqui também temos o santinho, formato padrão 7x10, que você também pode fazer a mesma ideia da colinha. Você tem o santão, que também você pode usar as mesmas regras, de ter uma frente com o número do candidato e atrás você servir de colinha, pois a pessoa também pode dobrar isso aqui e levar no bolso. Ou você pode ter outras informações no verso, ou também não ter nada. Aqui está um outro exemplo, uma outra forma que você pode inserir as informações de CNPJ, que é na lateral. Como eu disse, em tamanhos pequenos, tamanho 5, você pode colocar de forma vertical na lateral, que não atrapalha em nada na comunicação. Fica pequenininho, não atrapalha em nada, beleza? Então o santão também em formato padrão, 10x14. Também você pode fazer um folheto com a medida aí tradicional de 14x20 ou meio ofício. Pode ser que em algumas gráficas você encontre por 15x21. Então vai depender de cada gráfica. Assim que eu apresentar essa parte aqui, eu vou dar uma sugestão de gráfica onde você pode fazer as suas impressões e também pegar medidas e dicas de outros materiais, beleza? Então aqui no folheto você pode colocar promessas de campanha no verso ou qualquer outra informação que o candidato queira fazer. Legal? Continuando aqui, uma outra coisa muito comum são os adesivos praguinhas, praguinha e o pragão. O praguinha tem por padrão a dimensão de 5 cm de diâmetro, já o adesivo pragão tem 7 cm de diâmetro. E da mesma forma que os outros materiais, eu inseri aqui a foto, o logotipo do nome mais o número, o partido e também as informações acompanham o formato do adesivo. Aqui todas essas criações eu fiz através do Photoshop e do Illustrator. Então colocar o texto em contorno de forma redonda é fácil no Illustrator. Eu não sei qual é o software que você utiliza, pode ser que não consiga. Se você não conseguir, você pode também colocar ele de forma horizontal. Aí você acha um espaço aí e você coloca ele na sua arte, beleza? Continuando na parte de adesivos, outro tipo de adesivo que é muito comum ser feito são os adesivos de para-choque de carros. Então aqui você tem o formato 26 por 7,5, também com todas as informações aqui no adesivo. Tem o formato 30 por 11, tem o formato 45 por 32, que já é um formato quase que quadrado. Esse mesmo formato aqui você também vai encontrar como adesivo de portão. Esses são adesivos que você pode colar no portão da casa ou na porta da própria casa. Legal? Deixa eu diminuir um pouco mais a tela aqui para a gente ver as outras artes. E aqui está o tipo mais comum de criação de adesivo para para-brisa, que é o formato 80 por 40. Esse formato que foi criado e estipulado é o que mais se enquadra e se encaixa na maioria dos para-brisas. Então aí é uma maneira de você criar uma arte numa dimensão padrão que melhor se encaixa para diversos tipos de carro, beleza? Talvez você se pergunte agora a respeito daquilo que eu disse no vídeo sobre as leis, que nenhum adesivo deva ultrapassar a medida de 50 por 40 centímetros. Pois é, neste caso aqui do adesivo de para-brisa 80 por 40, também você vai encontrar outras medidas acima de 1 metro. É permitido você fazer nessa dimensão, porque você vai trabalhar com adesivo microperfurado, onde o único intuito e utilização é que seja no para-brisa do carro. Então note que aqui o nosso adesivo maior da minha sugestão aqui, ele está como 45 por 32. Então essa medida aqui não excede o que está na lei, que é o 50 por 40. Beleza? Então aqui eu fiz uma montagem com exemplo de como é que ficaria o adesivo colocado no para-brisa de um carro. Então aqui tem o modelo do carro e você tem o adesivo 80 por 40. Então perceba que o adesivo padrão ele acaba não preenchendo todo o para-brisa, isso vai depender de modelo para modelo. Então ele teria mais ou menos esse aspecto aqui. Já, segundo a lei, é permitido você fazer a adesivação total do para-brisa. Nesses casos aqui, não existe uma medida padrão. Não tem como você falar,
eu vou trabalhar uma dimensão padrão que vai se enquadrar para todos os tipos de para-brisas. Não existe. Cada carro tem uma dimensão específica do seu para-brisa. A única dica e sugestão que eu dou é: trabalhe com fundos e imagens que você pode ampliar, que sejam maiores que a própria informação, no caso aqui, logotipo do partido, foto, que você pode ampliar e então utilizar isso a favor na hora de criar uma arte que ocupe todo o para-brisa. E na hora de criar uma arte que vai ocupar todo o para-brisa, é óbvio que você vai ter que pegar as dimensões totais do para-brisa. Aqui não está aparecendo, mas também o CNPJ do candidato deve estar aqui, tá bom? Aqui é apenas um exemplo. Uma outra coisa que você pode fazer também são cartazes ou banners. Aí uma medida sugerida é 40 por 60. Não existe um tamanho específico para banner. Vai depender de cada gráfica o tamanho das impressoras que eles têm. Então aí você pegue a orientação com a gráfica onde você for fazer as impressões. Legal? Então essas aqui foram as minhas dicas e sugestões relacionadas à criação das artes gráficas impressas. Então esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês em um arquivo PDF para que sirva de orientação a respeito de medidas e que você pode fazer, beleza? Agora vem a minha sugestão em relação à gráfica. Existe uma gráfica que eu, Rodrigo, particularmente costumo fazer materiais impressos, que é a Atual Card. Ela distribui para o Brasil todo. Não estou ganhando nada para falar a respeito disso. Apenas estou dando uma sugestão, tá? Então logo de cara, quando você acessa o site da Atual Card, é recebido com um pop-up sobre kit políticos. Então deixa eu fechar aqui. Se você quiser ter mais informações a respeito de dimensões e o que você pode fazer em relação a impressos gráficos, aqui no site da Atual Card, você tem uma área exclusiva que está aqui no topo, voltado às eleições de 2020. Então aqui estão os materiais que eles estão produzindo no momento. Então aqui tem vários formatos e várias coisas que você pode criar ou sugerir para o candidato. Uma das coisas que eu não coloquei lá no meu material são os jornais eleitorais e as malas diretas, que também você pode criar. São os materiais que vão ser distribuídos nas caixinhas de correios. E também os adesivos com formatos específicos. Só que isso aqui são informações ou são artes que vai depender de candidato por candidato. Então, se você quiser conhecer outras dimensões ou as dimensões para você criar suas artes, basta escolher um modelo que você queira fazer, você clica e aqui você tem todas as informações de compra, mas também servem de informações para criação. Aqui você tem as dimensões, então aqui você tem os tamanhos de impressão de lonas ou de banners que a Atual Card tem. Então, como eu disse lá no exemplo da arte, tem dimensão de 40 por 60, 50 por 70, 60 por 90. Você pode fazer isso com todos os outros materiais que estão aqui no site deles. O link para o site da Atual Card eu vou deixar na descrição desse vídeo. É óbvio que não se prenda única e exclusivamente à minha sugestão do site da Atual Card, até porque alguns partidos e alguns candidatos já têm gráficas de preferências, também tem as gráficas da sua cidade, onde você pode pegar outras ideias ou outros materiais que você pode criar. Lembrando que é expressamente proibido, e isso está na lei, criar qualquer tipo de material que seja brinde ou que o eleitor tome como uma vantagem ou que seja vantajoso para o eleitor. Então, materiais que eram feitos antigamente, hoje em dia é proibido. Antigamente era feito canetas, eram feitas camisetas, bonés, marcadores de páginas, réguas, entre vários outros materiais. Hoje é extremamente proibido. Então, vale essa dica. Se você tiver alguma orientação de candidato, vale você informar para ele que isso é proibido por lei, tá bom? E mesmo talvez que você queira ou pegue isso como uma ideia bacana, não pode fazer, pois é proibido por lei. Legal? Espero que essas sugestões e essas orientações ajudem você na criação de suas artes. Maravilha? Bom, essas foram as minhas ideias e minhas sugestões. De repente, você pode pegar outras ideias com as gráficas, desde que esteja de acordo com a lei, ok? Se interessar para você, você pode fazer o download desse arquivo em PDF. O link está aí embaixo na descrição. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito das artes para a internet, as orientações e também sugestões. Será que sai esse ano ainda, hein? Olha, eu vou fazer o possível. Me dá seu voto de confiança? Ai, só me faltava essa. Mais um para pedir voto para mim. E você, tem alguma outra ideia, dica ou sugestão?
Se sim, deixa aí nos comentários. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se foi, deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!